Neste ano, a Universidade de Caxias do Sul vai sediar o Interconsul, etapa regional do maior evento de comunicação da América Latina. E nós, aqui da UX, já começamos a conversar sobre alguns temas que serão debatidos no encontro. O bate-papo de hoje vai nos ajudar a refletir sobre relações públicas para resultados. Vamos conhecer os nossos participantes? À minha direita, Jucena de Fátima Albé, coordenadora e professora do curso de Relações Públicas da UX. Ao lado dela, Sandra Santini, profissional de Relações Públicas e gerente de marketing da transportadora Primor, em Farroupilha. À minha esquerda, Franciele Valim da Silva, que é estudante do curso de Relações Públicas da UX. E ao lado dela, Camille de Oliveira Causa, estudante do curso de Relações Públicas. Como já foi dito, o tema de hoje é Relações Públicas para Resultados. Sabemos que o Relações Públicas tem o papel de se relacionar com os diferentes públicos, tanto internos quanto externos, com os funcionários, os clientes, os fornecedores e os consumidores. Pensando nesse contexto, como o profissional de Relações Públicas faz a mediação entre a organização e esses diferentes públicos? Bom, eu acho que públicos são realmente a essência das relações públicas e essa mediação é um dos papéis principais dentro das empresas. Ele é uma espécie de facilitador, né? Então é a pessoa que vai intermediar todos os processos comunicacionais que envolvem a empresa e os públicos de interesse, buscando sempre estratégias, ações, processos que realmente possam agregar e trazer resultados para as organizações. Eu acredito também que dentro desse papel de facilitador existem algumas habilidades que são fundamentais no profissional, né? Porque existe uma demanda hoje que a gente precisa se adaptar muito forte, né, ao que está acontecendo. Então, tu ter só a ferramenta ou tu ter um planejamento e tu não colocar em prática, não te qualifica para atuar no mercado. Então, essas habilidades acho que têm que ser bem pensadas e preparadas para o profissional no mercado. E além disso, eu vejo que esse papel de mediador ele é bem importante também para trazer a realidade dos públicos, diferentes públicos, como tu disse, para a organização. Porque muitas vezes a organização tem sim interesse de realizar ações diferenciadas, mas não conhece muito bem o seu público. Então o RP ele é esse agente dentro da organização que traz realmente a realidade do público, né? O que ele espera, o que ele procura, qual é o propósito que a organização pode ter para ele realmente ver benefícios em acompanhar, comprar com aquela organização seus serviços e produtos. Também acredito que uma das competências que hoje o profissional deve ter é a flexibilidade, né? É se adaptar ao contexto, porque também isso vai depender de onde que esse profissional está atuando, seja numa organização, enfim, ou em outro tipo de instituição, que cada organização tem os seus públicos, tem seus milhares de públicos e cada um deles é diferente. Então é muito necessário assim, que o profissional tenha essa flexibilidade, esse entendimento, essa visão de cada um dos públicos. Bom, já que falamos de flexibilidade, né? O que é mais flexível do que a internet? Será que as mídias digitais, elas alteraram a forma da organização se relacionar com esses públicos? O que vocês acham? Com certeza. Eu acho que esse é um dos grandes desafios hoje da nossa área, né? Compreender de que forma a tecnologia pode nos auxiliar, pode favorecer o nosso trabalho, né? Pode aproximar essa questão de relacionamento com os públicos, enfim, esse envolvimento que a gente sempre busca ter, né, através, enfim, de diversas ferramentas. E eu acho que a tecnologia, então, nesse sentido, agrega muito, mas cabe a nós, também profissionais, entendermos a melhor forma de utilizá-la como gestores da comunicação que somos. O que eu vejo de mais desafiador é que a gente passa, no momento, na hora que a gente traz a questão digital, a gente passa a falar com um público que a gente não sabe onde ele está. Então, toda aquela ideia de distribuição geográfica que tu abordava tocando a pessoa, acabou. Hoje o teu argumento de conversa com esse público, ele tem que ser baseado em fatos e em coisas que sejam relevantes. Porque o que ele vai buscar nesse meio digital? Algo que tenha relevância para ele. Então a gente de novo passa a ter um olhar, não mais do que a empresa quer dizer, mas do que o público quer buscar.
Então é um outro jeito de a gente pensar a comunicação muito diferente do que era anteriormente. E falando em resultados, eu acho que é interessante também que a tecnologia nos permite compreender muito, né? É isso que tu está falando, a forma como a gente está sendo percebido e de que forma a gente pode melhorar ou ajustar situações que daqui a pouco podem ser melhor aproveitadas, né? A gente pode buscar também melhores resultados através dessa nova lógica, né? Porque ele te possibilita mensurar resultado, né? A tecnologia te traz isso. Que até então a mensuração era muito por percepção, né? Claro, se media, mas era difícil de comprovar. No digital a gente traz resultados em números, em dados, e pode tomar uma ação muito mais rápida pelo que está acontecendo, né? Não tem essa espera. Então, com certeza, a internet ela trouxe essas mudanças, né? Mas também trouxe coisas muito boas, né? Para relações públicas, né? Com certeza, eu vejo que vem muitos resultados positivos para a organização e também para os públicos que acabaram... e o RP ele tem que perceber que com as propriedades digitais das organizações, o público tem muito poder. Né? Ele consegue se relacionar melhor com as empresas, consegue colocar suas opiniões de forma bem clara para todos verem. Então, nesse sentido, o RP tem que mostrar para as organizações que é preciso ser transparente. Né? Ter sempre transparência nos meios digitais e fora deles também, e sendo sempre o que realmente a empresa é, assumindo seus erros quando errar e aproveitando os acertos quando tiver acertos, porque as propriedades digitais têm muitas estratégias que podem ser exploradas, mas tem que ser com transparência, não dá para enganar o público. Essa questão da transparência é muito importante, porque um posicionamento errado que eu tenha, enfim, no Facebook, no Instagram, na mídia que eu uso, pode gerar uma crise, pode gerar um problema muito grande para a instituição. Às vezes uma bobeirinha ali mal interpretada gera toda uma crise, sabe? Então, por isso que, além de, claro, a gente tem que aproveitar das mídias sociais, é uma grande ferramenta de comunicação hoje, mas é preciso, quando a gente está lá, se a nossa empresa está lá, tem que ter muita atenção, tem que ter muito acompanhamento. Porque também os clientes procuram muito as organizações através das mídias sociais. Então, tu tem que estar lá para responder, tu tem que estar lá vendo como que está sendo essa interação. Está sendo positiva, tem algum problema, tem que estar atento, né? Então, agora nós vamos falar um pouquinho desse assunto na prática, né? Visto que já introduzimos. E a Camille vai ser o nosso exemplo, porque ela utilizou na sua pesquisa científica, ela analisou o Facebook da marca Boticário no seu trabalho de conclusão de curso. Então, nesse contexto, como as relações públicas, ele pode trabalhar essa mediação dos diferentes públicos usando as ferramentas de comunicação como as mídias sociais? E vocês acham que a pesquisa em comunicação é relevante, pensando também nesse trabalho de RP para resultados? Até na questão da minha monografia, né, que foi sobre a fanpage do Boticário, eu tive contato com a agência que fazia todo esse procedimento e eles também utilizavam de pesquisas para poder entender esse público. Então, com certeza, respondendo a essa questão das pesquisas, é muito importante. Até porque a gente, no momento de elaborar um planejamento, quando eu falei até com o gerente de planejamento ali da fanpage do Boticário, eles tinham dados para isso. Eu simplesmente não gerava um planejamento do nada, eu tinha que conhecer meu público, tinha que saber quem estava lá. Então, existia uma persona, né, que também dimensionava todo esse posicionamento deles, todo o planejamento que guiava isso, né. Fazendo a Plimor atende o Boticário, né? Então, a gente acompanha muito de perto esse trabalho que eles fazem. Toda esse posicionamento deles digital, né, todo baseado numa proposta do inbound, né, consegue, além de mensurar, trabalha com tendência. Então, com toda essa evolução que se teve, algumas coisas no mundo de relações públicas não muda, que é assim, planejamento, né, pesquisa, é para todo dia. Agora, como fazer isso, como fazer uso disso é que eu acho que é a grande sacada do RP. Isso muda de acordo com as possibilidades que a gente tem, né? E até uma questão interessante é que o gerente de planejamento da fanpage era relações públicas, né? Então ele já tinha todo esse espírito, né? Planejamento, estratégia. E isso também reflete muito, dá pra ver que o posicionamento deles é muito assertivo, sabe? É muito, muito bacana mesmo.
Então, eles realmente estão sabendo usar todo esse posicionamento, né? Todo o que eles têm, né? Usa de toda aquela, enfim, a natureza das relações públicas, seja do planejamento, da pesquisa, da estratégia, para se adaptar às mídias sociais, a esse contexto todo. É bom a gente considerar também que com essa visibilidade que as marcas têm, cada vez mais elas precisam de profissionais preparados para cuidar disso. E aí é que eu acho que entra uma questão importante, que é a relevância da nossa área, né? As empresas cada vez mais vão precisar dos nossos serviços. A gente, como gestor da comunicação, pela formação que a gente tem, estamos totalmente preparados para isso, né? Então é mais uma fatia de mercado que cabe muito bem a nós. Então acho que a gente também tem que saber aproveitar isso nesse momento, né? Claro. Com certeza, aproveitar todas as oportunidades. Então agora vamos falar um pouquinho da universidade, né? Qual que é a preocupação na formação das relações públicas para que atendam essas demandas do mercado e que efetivamente eles possam colher esses resultados positivos na atuação profissional, visto que nós já começamos a entrar nesse assunto de que eles são importantes e o mercado está vendo, né, que a importância das relações públicas. Como que a universidade ela é importante? Eu acho que pela instituição, enfim, pelo curso, eu acho que um dos grandes desafios é realmente estar muito próximo do mercado e estar atento às dinâmicas, ao que está acontecendo hoje, né? O que está acontecendo. E eu acho que uma das questões que a gente tem trabalhado muito é essa aproximação mesmo, né, com as empresas, para que essas práticas que são desenvolvidas nas instituições, elas possam ser trazidas para a sala de aula e vice-versa. Exemplo disso é a Sandra, né? A Plimor é nossa parceira de bom tempo já. A gente desenvolve trabalhos conjuntos nas disciplinas, então acho que essa é uma forma também de oportunizar. E também, assim, a gente está sempre buscando trazer profissionais que, de alguma forma, trabalham nessa área, para que também possam compartilhar experiências, enfim, né, para a gente poder agregar. Com certeza, as meninas devem ter algum exemplo de trabalho realizado em aula que vocês gostaram, que ajudaram bastante nessa formação? Claro, tem inúmeros, mas pegando o gancho da Prof. Jussânia, essa questão de trazer o profissional para a aula realmente é essencial para aproximar da realidade do profissional, porque a teoria, ela descolada da prática, a gente já sabe que ela não tem tanta força, então é preciso sempre unir, né? E a gente perceber que com a pesquisa para o RP, ele facilita muito o dia a dia do profissional, porque sem pesquisa a gente acaba tendo retrabalhos e retrabalhos no dia a dia. E com pesquisa, nós acabamos sabendo por onde nós temos que seguir e como acertar já de primeira, vamos dizer assim, né? Sem ter o retrabalho de não saber para quem você está trabalhando e o que ele deseja. Eu acho assim que também essa questão do mercado traz grandes desafios para a universidade, para os cursos. Como se manter atualizado o tempo inteiro? Como manter o meu curso atualizado o tempo inteiro? Porque, como a gente vê, por exemplo, na comunicação, tudo muda muito rápido, né? Hoje, com as mídias sociais, então, é cada ano uma novidade diferente. E acho que essa questão de trazer o profissional para dentro da sala de aula, de trazer um contexto atual, é muito enriquecedor. Eu, como aluna, percebo isso. Acho que as atividades práticas e de troca, elas são bem produtivas, aliadas, assim, à teoria, realmente agrega bastante. Então, visto que nós falamos a respeito do profissional dentro da universidade e fora dela, né, e como esse mercado está se abrindo, né, tanto nas mídias sociais como já era antigamente, né, nós vamos finalizar o nosso bate-papo e eu gostaria que vocês pensassem no futuro da profissão das relações públicas diante da evolução tecnológica e de mudança de perfil do público e do consumidor. Quais são os principais desafios para o profissional, na opinião de vocês? A capacidade analítica. Para mim é o que hoje seleciona, assim. A gente tem uma quantidade de informações absurdas, né? Muitas de qualidades e muitas de baixíssima qualidade, e a gente tem muitos dados. Então, ter a capacidade de olhar isso, perceber o que está errado, tomar atitude de correção, ou olhar e dizer, ok, aqui o caminho está certo, num tempo muito curto, eu acho que é o que está diferenciando assim os profissionais no mercado. Assim, se hoje fosse buscar alguém no mercado, a capacidade analítica seria essencial. Eu agregaria a questão da busca pelo conhecimento e pelo novo.
Como a Camille comentou, o mercado é muito dinâmico, tudo muda rapidamente, né? A tecnologia apresenta a cada dia novas possibilidades e se a gente não está preparado, né, fica um pouco mais complicado. Então, eu acho que a busca pelo conhecimento, esse constante envolvimento, né, com o novo, ele é fundamental. E vocês, o que esperam do futuro, né? Visto que estão indo na faculdade, né? Olha, eu concordo com o que a Prof. E a Silvia, Sandra falaram. Mas, assim, além disso, eu vejo a capacidade de multitarefas. Mas não de fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu acho que isso acaba atrapalhando. Mas de saber qual é a gama de atividades, de ações que o RP tem. Porque, como tu disse, tem o meio digital, mas também tem os eventos, também tem a comunicação interna, tem a comunicação externa, tem contato com a imprensa. Então, são essa capacidade de multitarefas de saber lidar com essas diferentes situações. E aí vem ao encontro que a Prof. Jussânia falava, de ter vontade de conhecer sempre o novo, porque exige isso, porque são diferentes atividades e temos que estar mesmo sempre procurando aprender mais para acompanhar essa velocidade de informações, né? Concordo também com as meninas e o que eu vejo é uma grande oportunidade para o RP no futuro na questão de intermediação de públicos. Pode ser bem a base das relações públicas, mas a gente pode ver que é também uma grande, hoje, principalmente no meio digital, a gente tem muita interação com o público e as organizações não estão preparadas para isso. Muitas redes sociais são saque hoje, por exemplo, sabe? Então, eu acho que aí está uma grande oportunidade para o RP atuar nessa intermediação da comunicação entre a organização e os seus públicos, principalmente no meio digital, né? Que está tanta convergência. Sim. E saber lidar com a linguagem do público também. Porque anteriormente, quando nós íamos falar com o público, né? Era, olá, tudo bem? E é tudo muito engessado, uma linguagem muito séria. E não, hoje nós sabemos, e nós mesmos como usuárias de internet, nós queremos conversar, nos relacionar com as organizações. Então, essa linguagem tem que ser mais próxima, tem que ser trabalhada e adequada a cada público da empresa. Então, o RP, ele vai saber identificar isso, trabalhar de diferentes maneiras, como é preciso. Então, hoje, com certeza, a gente fez uma pequena pincelada, né, do que o profissional de relações públicas faz e vimos a importância dele, né, para as organizações, principalmente com essa tecnologia e tudo mudando tão rápido, né, até na questão que tu falou de ter que saber se comunicar com o público, né. São poucas empresas que sabem fazer isso e as que sabem fazer, que tem um profissional que saiba fazer essa mediação, são as que se destacam, né. Então, infelizmente, nós vamos ter que encerrar o bate-papo, né, teríamos muito mais assunto para conversar. Então, eu gostaria de agradecer a presença da professora Jussânia, da Sandra, da Franciele e da Camille aqui no programa. Foi um prazer conversar com vocês a respeito disso. E com isso, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Mas já temos encontro marcado no Interconsul, aqui na UX, entre 15 e 17 de junho. Esperamos vocês. Até lá!